Agora vamos falar como que o fim da Guerra Fria implicou numa mudança enorme na geopolítica mundial e como que um novo fato que parecia algo isolado entre um país e um grupo alterou todas as relações quando a gente pensa em política internacional. Deixa eu te explicar o que acontece. Quando a Guerra Fria ela já está no seu final, aí pensando em década de 80, que a União Soviética já vem tomando medidas para tentar evitar o fim, que a gente vai falar da Glasnost, da Perestroika, medidas que tentavam aumentar a transparência política, diminuir a burocracia, diminuir a corrupção, e por outro lado, que tinha a Perestroika, que tentava reestruturar a economia, abrir, buscar novos parceiros, produzir outras coisas. Então essas políticas já mostravam um desespero da União Soviética. Os Estados Unidos, claramente, ele olhou para isso e viu que ele estava numa posição muito melhor. Ele viu que aquele medo do socialismo, aquele medo do Estado soviético, ele já vinha deixando de ser o principal norteador, e aí o mundo caminha para outras relações. O mundo passa a ser globalizado, o mundo passa a ser multipolar. Eu negocio com muitos países, hoje a economia ela alcança o planeta, eu tenho como chegar a lugares que antes eram distantes. Então, não existe mais aquele medo do socialismo, o medo do Estado soviético. A negociação é outra. Agora eu estou vivendo um mundo que está se globalizando. Eu estou negociando com todas as partes do planeta, eu estou negociando com países que antes eram mais excluídos, agora estão mais inseridos, eu percebo uma multipolaridade, vários pontos em que agora são negócios interessantes, novos países que podem virar potência, os emergentes surgindo. Só que a gente está falando de conflitos mundiais, eu não estou falando de economia. E aí eu tenho quase que um vácuo, sabe por quê? Porque durante a Guerra Fria, a União Soviética ela era chamada pelos Estados Unidos de o inimigo visível. Ou seja, ele é meu inimigo. Eu sei que o problema é o soviético, eu sei que o problema é ele, é aquele Estado, são aquelas políticas, é o que ele faz. Então está muito claro para mim quem é meu inimigo, está muito claro para mim o que eu quero combater. E isso, obviamente, do outro lado também funcionava. A União Soviética olhava, é ele que eu quero combater, é a medida capitalista que eu quero conter, é os Estados Unidos que estão me incomodando. Isso era muito óbvio. Só que a década de 90 ela tem um fato interessante, o que é? Eu percebo que com o fim da União Soviética, né, a queda do Muro de Berlim em 89, o fim da União Soviética em 91, o que ela faz? Ela faz com que a necessidade de produzir armas caia. Ela faz com que aquela ideia de que eu preciso ter uma corrida armamentista para estar pronto para a guerra, ela passa. Por quê? Porque existe uma calmaria. Existe uma sensação de, tá passando, sabe por quê? Porque a década de 90 ela é marcada por transformações territoriais. E isso é importante, por quê? Porque países estão se fragmentando. Tchecoslováquia, a própria União Soviética, a Iugoslávia. Então são casos de países que estão se fragmentando em outros países, e aí a geopolítica ela obviamente se altera porque eu tenho um novo Estado surgindo, uma nova liderança, uma nova cabeça, uma nova ideologia que pode gerar uma série de conflitos locais, mas são conflitos menores, aconteceram demais onde? No leste europeu, aconteceram ali em uma questão que não englobava todo o mundo. O leste europeu alterar sua fronteira não necessariamente afetava as relações brasileiras, afetava as relações japonesas. Era uma coisa muito mais local. E aí olha o que acontece. No meio disso tudo, a década de 90 ela marca uma queda na produção e na venda de armas. E eu falei para vocês em outro vídeo que a gente precisa vender arma. A arma faz parte da nossa pauta de negociações. Então, a década de 90 marca essa queda. E aí, no ano de 2001, acontece o famoso 11 de setembro, o atentado ao World Trade Center, as Torres Gêmeas de Nova York. O atentado que foi feito pela Al-Qaeda, um grupo terrorista, não um país, mas um grupo terrorista, ele foi o primeiro ataque sofrido pelos Estados Unidos em seu território por qualquer força externa, né? A gente nunca viu nenhum país ou nenhuma organização levantar e atacar os Estados Unidos. E é a partir desse momento que os Estados Unidos ele vai ter uma nova ideologia, ele vai ter uma nova política internacional em relação a esse conflito, que é o quê? A guerra contra o terror. Essa ideologia da guerra contra o terror, ela foi feita durante o governo George W. Bush e ela foi conhecida como doutrina Bush. O que seria isso? Seria a ideia de que nós vamos fazer guerras preventivas, olha que ideia estranha. Eu vou fazer guerras preventivas contra aqueles países que possivelmente possuem células terroristas e aí a gente vai fazer com que a paz seja garantida dessa maneira. Eu vou abafar as células terroristas e aqueles simpatizantes dessa causa. Por quê? Porque diferente da Guerra Fria, que meu inimigo era visível, durante o terrorismo, meu inimigo ele é invisível. Sabe por quê? Porque um atentado terrorista ele acontece, eu não sei quando, onde, nem como. Então eu tenho que estar pronto sempre, para tudo, o tempo todo. Entende qual é a nova ideologia? Você entende como isso altera a venda de armas? Porque olha o que eu falo para o mundo. Olha só, hein?
Pode acontecer em qualquer lugar. Aí vai lá 11 de março de 2003, atentado aos trens em Madrid. E aí? Aí vai lá em 2005 a tentativa de explodir ônibus em Londres. O assassinato do brasileiro Jean Charles no metrô de Londres dentro desse contexto do medo de um ataque. A guerra contra o terror fazendo com que os Estados Unidos justificassem intervenções militares no Oriente Médio, uma região de grande tensão geopolítica. Por quê? Porque eles têm as maiores reservas de petróleo do mundo até então, e possuem conflitos territoriais, conflitos internos, diferenças ideológicas. E Estados Unidos não pode se dar o luxo de ficar sem a sua reserva de petróleo. Então existe uma relação muito forte aí. E a guerra contra o terror justificou intervenções no Afeganistão, o país que seria a base da Al-Qaeda. Ele justificou intervenções no Iraque para a derrubada do Saddam Hussein. Ele justificou posteriores atuações, a exemplo da intervenção americana na Líbia, a intervenção na Síria. Ou seja, eu tô com essa ideia de garantir a paz no mundo e para isso eu acho justificativas para fazer ataques pontuais e a partir daí conseguir uma luta contra um terrorismo que passou a ser um problema global. Ou seja, todos precisam se preocupar com isso. Mas, obviamente, que o Oriente Médio ele não vai ser resolvido a partir disso porque ele tem muitas questões próprias e a gente já vai ver quais são essas questões que norteiam tantos conflitos no Oriente Médio.